Glória a Deus. Mais palmas, mais palmas, mais palmas para o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quem está alegre, diga amém. Quem está alegre, diga amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Abra sua Bíblia na Epístola aos Gálatas, capítulo 4. E enquanto encontramos a palavra de Deus, eu vou pedir que os irmãos possam levantar-se para procedermos à leitura da palavra. Depois de muito tempo assentados, então, em reverência à palavra de Deus, a carta aos Gálatas, capítulo 4, e vamos proceder à leitura do versículo 1 até ao 5º versículo. Então, aos irmãos da projeção, revista Almeida e atualizada. Glória a Deus. Nasceu o Redentor. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui, porque se ele não tivesse nascido, certamente que a nossa história seria um caos, seria uma tristeza eterna. Gálatas capítulo 4, versículo 1 a 5. Gálatas capítulo 4, versículo 1, do versículo 1 ao 5. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor: E digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob lei. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Até aqui a palavra do Senhor. Curva o seu rosto e oremos a Deus. Pai, muito obrigado, eterno Deus. Pai, por esse culto, por essa oportunidade de te prestarmos, ó Pai, esse culto especial. Ó Pai, assim como os pastores, quando ouviram, ó Pai, as boas novas de grande alegria, que há mais de 2 milênios, na cidade de David, em cumprimento das profecias, nasceu-nos o Redentor. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, ó Pai, pelo presente de Deus para as nossas vidas. Obrigado, Pai Santo, também pela Tua palavra. Queremos, ó Pai, nesse momento refletir sobre ela. E nós queremos, ó Pai, pedir que nos dês entendimento, compreensão, iluminação, para que cada um de nós saia daqui, ó Pai, regozijando-se, aleluia, da grande salvação, ó Pai, que nos foi oferecida. Muito obrigado, Pai. Fala conosco nessa noite. Não a nós, ao Teu nome da glória, nós oramos e a igreja diz amém. E podem tomar os vossos assentos. Muito obrigado por lerem comigo a palavra de Deus. Queridos, que mais nós podemos dizer ante a tudo isso que nós já podemos presenciar aqui? A palavra de Deus por meio de encenação, a palavra de Deus por meio de cânticos, mas nós queremos deixar também uma mensagem para que cada um de nós possa sair daqui, aleluia, e refletindo em seu coração, aleluia, amém. Nós queremos, nos minutos que nos restam, refletir com a igreja debaixo do tópico entendendo o verdadeiro propósito do Natal. Aleluia, amém. Eu vou repetir o nosso tema, entendendo o verdadeiro propósito do Natal. Aleluia, amém. O rei Salomão, eu peço que os irmãos prestem a mesma atenção, vejo alguns irmãos conversando, isso não é bom. O rei Salomão, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ele diz que tudo tem o seu tempo determinado. Aleluia, amém. E existe para todo o propósito debaixo do céu um tempo determinado. E é incrível, amados irmãos, que nem próprio o nosso Senhor Jesus Cristo fugiu a esta margem. Aleluia, amém. E então, amados, no texto que nós lemos,
texto de Gálatas, não é? Carta de Paulo aos Gálatas, os irmãos que faziam parte das igrejas da Galácia. Queridos, Paulo escreve essa carta para as igrejas da Galácia, porque algures no tempo os irmãos na Galácia estavam a afugentar-se do real propósito do evangelho, o qual o apóstolo Paulo os havia entregado. Aleluia, amém. E então no versículo 1 de Gálatas capítulo 4, amados irmãos, nós vemos Paulo falando, escrevendo para essa igreja através de metáfora. Paulo diz assim: e digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro for menino, ou seja, quando numa casa nós temos um herdeiro, quer dizer que é o primeiro filho, o herdeiro, não é? Ele diz que enquanto esse filho, enquanto este bebê ainda não atingiu a idade da maturidade cristã, ou seja, da maturidade, Paulo diz que em nada difere do filho escravo. Porque nessa época as pessoas podiam ter escravos. E os escravos podiam, tanto os servos, podiam ter filhos debaixo da casa do seu senhor. Então nós víamos numa casa, portanto, um filho que é herdeiro, e nós tínhamos um filho de um servo. E os dois cresciam juntos. Então Paulo, para se referir a essa igreja da Galácia, diz que todo o tempo em que o menino que é herdeiro ainda não tiver atingido a idade da maturidade, então Paulo vai dizer que não haveria diferença, em nada difere do bebê ou do menino que é escravo. Por quê? Porque mesmo sendo o herdeiro de tudo, mesmo sendo senhor, dono de tudo, ainda está debaixo de supervisão, ainda está debaixo de tutores, mentores e administradores. E nós lemos aqui, aleluia, Paulo vai dizer, até que se cumpra o tempo determinado pelo Pai. Aleluia, amém. Então nós vemos aqui, amados irmãos, um conceito que se chama a plenitude dos tempos. Aleluia, amém. Será que a igreja pode repetir comigo? A plenitude dos tempos, vamos? A plenitude dos tempos. O que é isso, Diácono Frank? Plenitude dos tempos, amados irmãos, é, portanto, o tempo certo, o tempo predeterminado por Deus. Se nós tivéssemos que considerar, portanto, que da criação até Abraão são cerca de 2000 anos. E de Abraão até Jesus são cerca de 2000 anos. Então, queridos, a profecia de que Cristo, de facto, viria para cumprir a sua missão foi profetizada há mais de 4000 anos. Isso de Mateus até Gênesis. Aleluia, amém. E Isaías também profetizou essa mensagem 700 anos antes da vinda do advento de Cristo, que de facto um sinal nos seria dado, que a virgem conceberia, aleluia, e então nasceria aquele que seria o Salvador. Então, amados, Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, um momento tremendamente favorável, aonde as condições estavam criadas, aleluia, amém, para que então o Salvador viesse ao mundo. Paulo vai dizer que até que chegou a plenitude dos tempos. Versículo 3, Paulo diz que nós também éramos assim. Nós também éramos escravos. Nós também estávamos condenados à morte. Estávamos condenados, amados, àquela que é a experiência universal de separação e de alienação em relação ao nosso Deus. Aleluia, amém. Até que em vindo a plenitude dos tempos, tempo tremendamente favorável, aonde o judaísmo se estava enfraquecendo, aonde, portanto, a língua grega estava avançando que nem o inglês de hoje, aonde o Império Romano com as suas rotas abrindo para que então, com o nascimento do Messias, aleluia, as boas novas de salvação chegasse até nós. Aleluia, amém. Se você se esquecer de tudo quanto falarmos hoje, lembre-se desses três aspectos. Queridos, no texto que nós acabamos de ler aqui hoje, nós vemos três aspectos principais. Primeiro, quem nós éramos. Aleluia, amém. Quem nós éramos antes do advento de Cristo.
quem você era, quem eu era antes do advento de Cristo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, amados, para a nossa reflexão hoje é o que Cristo fez por nós. Aleluia, amém? O que Cristo fez por nós. O terceiro aspecto para refletirmos, amados irmãos, na noite de hoje é o que eu e você nos tornamos quando respondemos positivamente ao que Cristo fez por nós. Aleluia, amém? O que você e eu nos tornamos quando respondemos positivamente ao que Cristo fez. Diz a Bíblia que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo. Seu Filho, e a Bíblia enfatiza no versículo 4, nascido de mulher. Aleluia, amém? Nascido de mulher, por quê? Porque na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, muitos duvidavam, aleluia, da humanidade de Jesus. Aleluia, amém? Existiam heresias, aquilo que nós chamamos de controvérsias cristológicas, que procuravam ou negar a divindade de Jesus, ou então negar a humanidade de Jesus. Aleluia, amém? Por isso, aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 4, o apóstolo enfatiza que na plenitude dos tempos, um tempo que estava escondido, amados irmãos, na presciência de Deus, os santos profetas de Deus profetizaram, falaram a respeito dessa tão grande salvação, mas muitos deles não conseguiram visualizar, morreram sem antes ver a promessa, e Deus guardou esse mistério, aleluia, para que você e eu hoje vivenciássemos, aleluia, amém. Queridos, isso é motivo de grande alegria. Nós ouvimos na semana passada, aleluia, portanto, na mensagem do nosso amado irmão Delman, como foi maravilhoso, em como os magos, ao ouvirem a notícia, foram guiados até onde o menino estava, e ali adoravam a Deus, e ali adoraram a Deus. Então, amados irmãos, quem nós éramos, quando nós compreendemos aonde nós estávamos, e aquilo que nós nos tornamos hoje, amados, não tem como nós retirarmos de dentro de nós um perfeito louvor. Aleluia, amém. A Bíblia diz que os pastores voltavam cantando e glorificando a Deus. Aleluia, amém. E junto com eles uma milícia, grande quantidade de anjos, aleluia, louvando a Deus, porque na verdade vos nasceu o Salvador para nos livrar, para nos resgatar dos nossos pecados. Amados, quem nós éramos? Nós estávamos condenados, aleluia, amém. Nós estávamos separados da vida de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós, amados irmãos, estávamos em inimizade com o nosso Deus. E uma das bênçãos, aleluia, que o advento, que a vinda de Cristo nos dá, amados, é precisamente aquilo que a Bíblia chama de reconciliação. Aleluia, amém. Com a vinda de Cristo, com o advento de Jesus, aleluia, em carne, amados, Ele nos reconciliou com Deus. Por isso, nessa noite, você está aqui, é uma oportunidade de você se reconciliar com Deus, aleluia, amém. Entendendo o verdadeiro propósito do Natal. Diácono Frank, qual é o verdadeiro propósito do Natal? Está no versículo 5, aleluia, amém. Você pode projetar para nós, Giovanni, por favor. Versículo 5, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, versículo 5, para nos resgatar, aleluia, amém. Queridos, para percebermos isso, é preciso fazermos uma viagem lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, aleluia, amém. Quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram contra Deus, desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus, e a sentença de Deus para a serpente foi que, aleluia, portanto, da semente da mulher, aleluia, nascerá, da semente. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos
e o és entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aleluia, amém. Qual é o propósito do Natal? Qual é o verdadeiro propósito do Natal? Aleluia. Foi que Cristo veio ao mundo para nos resgatar. Aleluia, amém. Cristo veio ao mundo para pagar o preço. Diago, o que significa resgate? Resgate significa pagar, adquirir por um preço. Aleluia, amém. Porque aqueles que tinham escravos, ou seja, no primeiro século as pessoas adquiriam escravos tanto para servirem a eles ou então para poderem libertá-los. Aleluia, amém. A pessoa podia adquirir escravos para servir a eles ou então para deixá-los ir em liberdade. E nós vemos aqui, amados irmãos, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Versículo 5, Gálatas 4, 5, para nos resgatar. Mas não só nos resgatar, amada igreja, Ele veio também para nos conceder a adoção de filhos. Aleluia, amém. A adoção de filhos. Amados, isso é maravilhoso. Queridos, o reino de Deus é uma questão de família. Aleluia, amém. O reino de Deus é uma questão de relacionamento. Quando Cristo nos liberta, quando Cristo paga o preço por nós, não é para nos manter escravos, é para nos conceder a adoção de filhos. Pode projetar hoje, Giovanni, por favor, Gálatas 4, versículo 5, versículo 6. Para remir os que estavam debaixo da lei. É isso que nós éramos, amados irmãos. Quem nós éramos antes de Cristo? Nós éramos escravos. Nós estávamos presos na escuridão. Para remir, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, aleluia, a adoção de filhos. Aleluia, amém. Existem pelo menos 3 categorias de filhos. Aleluia, amém, igreja. Existem filhos por geração, filhos por criação e pelo menos filhos por adoção. Aleluia, amém. Deus nos adotou, tendo enviado o seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, para que você e eu adentrássemos a família real. Versículo 6 vai dizer que de uma vez que vocês foram, aleluia, adotados. Versículo 6, uma vez, versículo 6, e porque vós sois filhos. Quer dizer que não somos mais escravos. Aleluia, amém. Não somos mais escravos. Agora somos o quê? Somos filhos. Será que aqui tem alguns filhos de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se sois filhos, aleluia, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. O Espírito, aleluia, que clama Abba, que clama Abba, Pai. Ou seja, amada igreja, quando nós recebemos Cristo em nosso coração, então Deus nos dá o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. O que é que isso quer dizer, amados irmãos? Que quando nós recebemos a Cristo, há aquilo que nós chamamos de emancipação. Aleluia, amém? Emancipação, ou seja, de escravos para... Um escravo não tem direito. Um escravo trabalha para o seu senhor e não tem relacionamento pessoal com seu mestre, com seu mestre. Mas um filho, aleluia, tem um relacionamento. Amados, o papel do Espírito Santo, nós vemos aqui, é, portanto, criar essa emancipação. Há um hino que diz que eu não sou mais escravo do medo. No longer slave to fear. Não mais escravo do medo para temer. Eu sou um filho de Deus. Aleluia, amém. Será que você é um filho de Deus? Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Nada, aleluia, pode continuar a manter você preso. Aleluia, amém. Porque Cristo já pagou o preço. Aleluia, amém. Projeta só para mim Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Não mais escravo do medo. O que é que amedronta você? Eu quero que você saia aqui dessa noite, amados irmãos,
com esta plena consciência. Amados, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Esse é o propósito do Natal, amados. O propósito não é comprar uma árvore. Vamos ensinar isso às nossas crianças. Vamos ensinar isso aos nossos filhos. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não torneis outra vez a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Há muita gente que está na igreja, mas ainda quer continuar a meter-se debaixo do jugo da escravidão. Ainda quer continuar aquele relacionamento de escravo. Quando Deus enviou seu Filho para nos conceder a adoção, o espírito de adoção, ao qual clamamos, Abba, Pai. Queridos, eu os desafio nessa noite a cada um de nós sair aqui nutrindo, aleluia, este relacionamento com Deus. Aleluia, amém. A salvação nos traz reconciliação. A salvação nos traz o perdão diário. A salvação nos traz liberdade, livre para servir, aleluia, livre para adorar. Aquele cântico que, aleluia, o ministério, o coração adorador canta muito, não é? Livre, livre, livre para adorar. Livre, 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 eu sou livre, Jesus. Livre, livre, livre para adorar. Livre, livre, livre. Jesus apagou. Amados, qual é a tua condição? Você é ainda um escravo ou você já foi emancipado? Será que você já foi emancipado? Dentro de minutos, as famílias vão se reunir em casa para comemorar, para alegrar-se. É importante dizer aqui que Jesus não nasceu no dia 25, amém? Jesus não nasceu no dia 25. O que os estudiosos nos podem adiantar é que ele terá nascido provavelmente do ano 4 ao ano 7 depois de Cristo. Aleluia, amém. Portanto, Jesus, e nós não guardamos datas, aleluia, amém. É bem claro que fique isso, amém. Projeta versículo 10 de Gálatas, por favor. Versículo 10 de Gálatas, nós não guardamos datas. Nós estamos aqui para celebrar aquele que veio ao mundo, mas não porque ele nasceu nesse dia ou nasceu amanhã, não. Aleluia, amém. Minha filha me perguntou, papá, por que nós comemoramos o Natal? E eu expliquei para ela. Gálatas, capítulo 4, versículo 10, os irmãos da projeção, só para vermos aí o que diz: guardais dias, meses e tempos e anos. Paulo está a dizer que isso aqui são os primeiros rudimentos, aleluia, amém, primeiros rudimentos da lei. E nós não vivemos mais debaixo da lei, porque a lei, aleluia, é a lei do pecado. Ninguém que é salvo pela lei. Nós somos livres, aleluia, por causa da fé em Jesus Cristo, aleluia, amém. Então eu dizia que dentro de horas as famílias vão sentar-se à mesa para cear, só que é nessas quadras festivas em que muita gente se esquece que é cristão. Muita gente aproveita embebedar-se, muita gente aproveita adotar uma postura que não é consistente, aleluia, com a nossa vocação em Cristo. Então, se você se comporta assim, amados, você está a evidenciar que você ainda é escravo. Você ainda está debaixo dos rudimentos do mundo. Aleluia, amém. Mas aqueles que de facto foram alcançados, conhecem a sua posição, farão a diferença. Aleluia. E certamente que no dia 31, nós estaremos aqui no templo para adentrarmos juntos para o novo ano. Aleluia, amém. Quem entendeu a palavra de Deus? Quem nós éramos, o que Cristo fez por nós e como você responde, aleluia, ao que Cristo fez por você. Aleluia, amém. Que Deus abençoe o seu povo. Aleluia, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Nasceu o Redentor. Amados irmãos, vamos então colocar-nos em pé para entoarmos com alegria e com um coração adorador o hino número 30 do cantor cristão. Hino número 30 do cantor cristão. E logo após entoarmos este hino, o pastor André fará então a oração final e a bênção pastoral.
Tome o vosso assento, por favor. Estamos em pleno festejo do Natal. Estamos celebrando o nascimento do nosso Senhor Jesus, mas também queremos dizer a você que está aqui nessa noite que, apesar de que talvez não tenha uma ceia como tal, como gostaria que a família tivesse, talvez não tenha aquilo que desejou para essa noite, mas não é motivo para você não celebrar o nascimento do Senhor Jesus. Não é motivo para entrar em contenda familiar, porque nós temos o maior presente desta noite: Jesus. Deixa que Jesus nasça em cada coração. Isso é que é Natal. Então queremos, com essas palavras, desejar a todos, a toda a família Terceira Igreja Batista de Luanda, um Feliz Natal e um ano novo próspero para todas as famílias. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos colocar em pé, vamos orar. Mas antes, apesar de ser período festivo, mas há coisas que vão acontecer na nossa vida, na vida da igreja. Não se esqueça. O conselho da igreja, sábado às 9 horas, já tem uma agenda aqui, uma reunião. Todos os membros do conselho da igreja deverão estar aqui às 9 horas. Preparação da agenda do dia 28. Domingo, toda a igreja tem a sessão da igreja. Então veja. E esse período de festa é muito normal que nós esqueçamos as agendas. Não esqueça. Apesar da festa, mas temos compromisso com o nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Pai amado, Pai bendito, nesta noite estamos gratos, ó Deus. Estamos gratos porque não só por tudo aquilo que aconteceu aqui nesse lugar, mas porque o Senhor Jesus nasce e continua nascendo nos corações das famílias. Por isso celebramos o Natal. Não éramos filhos, fomos adotados por nosso Deus, para que hoje pudéssemos ser filhos de Deus. Graças ao amor de Deus, este amor incomparável nos aproximou de Deus. Pai Santo, nessa noite, queremos entregar as reuniões familiares em cada lar, mas que o nosso celebrar seja diferente em relação àquelas comemorações que temos verificado no mundo. Que os nossos vizinhos percebam que a nossa celebração dessa noite não é igual à celebração deles. Que haja paz, que haja harmonia, que haja compreensão, que haja diálogo na família, que haja o perdão acima de tudo. É o momento da reconciliação entre famílias. É o momento da reconciliação com o Senhor Deus. E que todos nós possamos convidar
o convidado especial dessa noite, que somente seja o Senhor Jesus. Seja o convidado especial na mesa de cada família. Porque onde há Jesus, há alegria, há paz, há harmonia. Não há contenda, não há brigas. Pai, queremos entregar essa noite nas tuas mãos. Que seja uma noite maravilhosa, que seja uma noite que vai impactar a vida das famílias. Que tenhamos o Senhor Jesus como convidado especial na nossa ceia desta noite. Pai, obrigado por tudo que aconteceu aqui. A partir da demonstração, teatro, das nossas crianças, dos nossos jovens, a cantata que tivemos, ó Deus, pelo coro gigante, que jamais essa noite se apague nas nossas mentes, nos nossos corações. Que possamos nos lembrar dessa noite, noite maravilhosa, noite de luz, noite de paz, porque Jesus nasceu. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo visite todas as famílias nessa noite. E que possamos dizer, acima de tudo, só Deus. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, no nome de Santo Jesus. Amém. Muito obrigado. Tome vosso assento e vamos obedecer o protocolo de como nós vamos sair daqui e vamos para nossas casas celebrando esse Natal. Natal também é o sinônimo de quê? De sermos solidários um ao outro, não é? Então, veja alguém aqui nesse meio, nesse lugar, que essa noite não tem esperança de celebrar essa noite, essa ceia. Não tem alguém. Pode ser que exista alguém que vai sair daqui, não sabe por onde vai. Então é essa família que você deve, este amigo, esta amiga, este irmão, essa irmã que você diz, meu irmão, o Senhor te convida para juntos celebrarmos o Natal em nossa casa. Amém? Não esqueça isso. Convide seu irmão, sua irmã para celebrar a noite. Muito obrigado.